Olá, gente boa aqui do canal, Paulo Maués Corrêa, mais uma vez aqui com vocês, hoje para tratar de leitura. Não como um exercício, viu? Não vai ter nada de exercício de interpretação de texto, é uma reflexão a partir do meu histórico como leitor, tá bom? Então, você que é pai, você que é professor, você que é estudante, que está preocupado com a sua autoformação como leitor, fique atento ao que eu vou dizer, porque não que sirva como receita, mas de repente pode ajudá-lo em algum ponto a aperfeiçoar, a melhorar a sua história como leitor. Se você já gostou do tema, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Depois que assistir a esse vídeo, deixar seus comentários, passear pelo canal, tem muita coisa importante aqui. Se você quer realmente manter um compromisso sério com a arte, com a cultura, com a sua formação como leitor, esse aqui é o seu canal, você é muito bem-vindo. Agradeço também se você puder indicar para outras pessoas que tenham o mesmo interesse. Tenho dito aqui que se cada pessoa inscrita trouxer mais uma pessoa, a gente vai se multiplicar e vai conseguir ter um alcance muito maior, porque esse é o propósito desse canal, é espalhar arte e cultura. E também instrumentalizar as pessoas para serem melhores leitores e leitoras. Leitoras em especial, né? O público maior desse canal aqui é feminino, gente. Então, agradeço especialmente ao interesse e a colaboração desse grande público feminino, né? Aliás, o feminino é um dos assuntos mais recorrentes aqui, né? Seja na literatura, seja no lendário. Então, muito grato, meninas, e os rapazes também, por favor, né? Vamos ao que é o foco de hoje, né? Gente, o memorial de leitura mais famoso que, pelo menos eu conheço, se chama A Importância do Ato de Ler, do Paulo Freire. É um texto lindo, gente, em que ele fala da experiência dele como menino que estava começando a lidar com o universo da palavra e com o universo da palavra mundo, né? Então, a formação, aquilo que a gente estabeleceu na entrevista com a professora Mônica Gentil, minha amiga aqui, que a história de vida tem muita conexão com a história de leitura. É isso que está no Paulo Freire. E eu vou contar um pouquinho da minha história de vida e mostrar o quanto ela interferiu na minha história de leitor e a minha história de leitor que interferiu na minha história de vida, tá? Então, gente, eu tenho dito isso por aí nos bate-papos que eu tenho feito, né? No outro dia eu fui homenageado na minha primeira escola, né? A Escola Mundo Encantado da Criança. Se a homenagem já estiver disponível no site deles, eu vou deixar. Foi numa live, gente. E chorei, chorei, chorei. Porque eu, como disse, fui a minha primeira escola e lá eu fui homenageado. E quem apareceu lá, né, dentre as pessoas, esse negócio deixa o meu dente verde, né? Essa ilustração aqui, gente, ó, é uma pessoa sentada lendo, é do meu amigo Maciste Costa, né? E aí deu uma incrementada aqui nos meus dentes, né? Voltando, né? Quem apareceu para encerrar a homenagem, gente, foi pura e simplesmente a diretora da escola, que tinha sido a minha primeira professora. Daí vocês já imaginaram, né? Foi uma emoção muito grande. Olha, estou até emocionado só de lembrar, mas na hora a gente chorei, 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 largado, diriam os sertanejos aí, né? E, gente, foi um momento muito emocionante porque realmente passou um histórico na minha cabeça, né? Desde o primeiro momento, quando eu entrei na escola, e da minha vivência familiar com os livros também, até aquele instante. Então, foi um momento apoteótico mesmo de uma vida de 40 anos dedicada à leitura. Eu tenho mais de 40, viu? Mas assim, eu não lia desde de 1 ano, 2 anos, né? Eu lia de outra forma, né? Então, vamos lá. Gente, o meu foco primeiro não foi a leitura. Eu sequer tinha noção do que era leitura, mas com 4 anos de idade, depois que eu comecei a frequentar a escola, que foi a Escola Mundo Encantado da Criança, de manhã, e à tarde eu ia para outra escola, né? Eu era pimentinha, gente. Então minha mãe me deixava passar o dia inteiro na escola, né? Tinham mais 3 para cuidar, né, gente? Então já viram, né? Mas assim, não é que a minha mãe fosse má, viu? É que eu era um menino muito comportado. E aí, pô, tu parece curupira com dente azul. E aí, gente, o que que acontece? Depois com essa experiência da escola, eu comecei a ter um afeto muito grande por um objeto, o objeto livro. Adorei desde o começo o livro, até hoje acho o livro um objeto misterioso, apaixonante, intrigante, encantador mesmo, né? Eu acho que meu patrimônio todo é livro, gente, só papel mesmo.
e patrimônio material, né? Então, com 4 anos, eu comecei a gostar dos livros, a guardar os livros, colecionar os livros, e depois, naturalmente, aprendi a ler. E a minha primeira paixão em relação a realmente me debruçar sobre a leitura, né, a decodificação, depois é que eu fui compreender melhor, foram os quadrinhos, né? Muita gente vai se identificar com isso que eu vou dizer, porque era um outro tempo, gente. Na década de 80, era assim, a estrutura das cidades não era como é hoje, né? Então, por exemplo, a gente, para ter tratamento de saúde, ia ao INPS. E para conseguir uma consulta tinha que ir muito cedo. Não tinha história de plano de saúde, gente. Né? Tinha um ambulatório aqui, outro ali, mas o tratamento mesmo, o acompanhamento era lá no INPS. Então tinha que sair 5 horas da manhã para conseguir uma ficha. Então, na história da minha família era a seguinte: a minha mãe, meu pai, 4 filhos. E aí, quem ia um de cada vez, porque senão ela não aguentava, né? Então, quem ia já se dava bem, porque passava o dia inteiro, demorava, a gente chegava em torno de 5 horas da tarde, gente, demorava muito mesmo. E aí, passava o dia inteiro comendo rosca, uma rosca amarela, né? Que o pessoal deve estar lembrado aí, quem é daqui de Belém, né? Nas outras cidades não sei, né? Ou então comendo broa, que é um outro docinho, né? E tinham muitas bancas de revista na cidade, gente. E perto do INPS tinha uma banca grande, né? Então, para tapear quem ia, a minha mãe comprava as revistinhas em quadrinho. Então, quando eu ia, eu gostava das seguintes: eu gostava do Recruta Zero, do Zé Carioca, do a Recruta Zero é velho, né? Da Turma da Mônica toda, né? Do Tio Patinhas. A minha irmã, a mais velha, a Lene, gostava muito da Luluzinha e da Turma da Luluzinha. Eu também gostava, mas eu gostava mais dessas outras. Tinha até revista dos Trapalhões, gente. Revista em quadrinhos. Tinha revista de quadrinhos de tudo. E gostava também das revistas de super-heróis. Enfim, eu gostava de todas as revistas, né? E aí, quem ia, logo se dava bem, mas quem ficava em casa sofria muito, gente. Numa ansiedade terrível de saber qual era a revista ou quais eram as revistas que viriam para casa, né, para poder ler. Então, assim, era assim mesmo, gente. Era uma leitura transgressora, fora da escola, porque na escola não se tinha a prática, como hoje tem, de trabalhar o gênero HQ, né? Revista, histórias em quadrinhos, gibi, enfim, chamem como bem quiserem, tirinhas, né? Não tinha essa história. E aí, a minha formação como leitor, minha formação inicial, passa pelos quadrinhos, gente. Eu tenho muito apego aos quadrinhos, leio quadrinhos até hoje, adoro, né? Tanto que essas adaptações para o cinema todas assim muito familiares, né? O Celtinho, que é o filhote que trabalha, né? Aqui comigo no canal, é o meu assessor, meu assistente, meu diretor, é tudo aqui. Ele fica metendo corda para a gente comentar também alguns filmes, né? E aí, bom, eu vou acabar cedendo numa hora ou outra, né, gente? Porque realmente é um assunto muito interessante, sobretudo tendo assim algumas cartinhas na manga aqui, como por exemplo entender essas narrativas pelo filtro da mitologia, né? Então, aqui é coisa que nem todo mundo tem, então vai ser algo diferente. A gente vai preparar alguma coisa bacana para frente. Então, aí o que acontece, gente? Vejam, na minha casa há o contato com um texto, com um gênero textual, né? Que foram os quadrinhos. E isso foi muito importante para a minha formação e, sobretudo, o meu interesse, por cultivar o meu interesse pela leitura. Nessa fase, a gente está muito apegada, digamos, àquilo que a Maria Helena Martins chama no livro que é a leitura de nível sensorial de leitura, né? O colorido chama atenção. Então, tudo que tem cor chama atenção das crianças, né? Hoje em dia, a gente faz a mesma coisa aqui em casa com os filhotes. Temos dois: o Celto, de 12 anos, que é um dos que aparece aqui, e o outro que aparece também é o Pedro. Só temos esses dois, tá? É o Pedro, pequenininho, vai fazer 3 anos em outubro. Ele também tem os livrinhos dele. Ele prefere os meus, viu? Ele é um leitor muito voraz, ele realmente devora os livros, né? E ele tem os livrinhos dele, olha, esse aqui é um deles, ó. Meu grande livro dos monstros, ou de monstros. Esse aqui é um livro bem interessante, foi um presente da minha amiga, a titia Andréa Cosi. Beijo, André, que foi quem fez o prefácio do meu livro Histórias de Curupira. Ela deu esse livro para o Pedro quando ele tinha menos de 1 ano.
E aí, agora que ele está curtindo para valer, olha, porque... caramba! Gente, isso aqui enche os olhos de adulto, né? Imagina de criança. Aí o Pedro adora esse livro. Quando a gente sai por aí, eu levo a mochila, coloco esse livro ou outro livro, né? E levo o meu também. A gente fica lado a lado lendo. As pessoas passam e ficam abismadas, porque o comum é que, quando a família sai, o pai fica num celular e a criança no outro celular, né? Novos tempos, gente, mas aqui a gente não abre mão do contato do menino com o livro. Isso é importante. Vejam, minha formação como leitor passa pelo contato com o artefato, livro, revista em quadrinho, enfim, o objeto que proporciona esse encaminhamento para a leitura, né? A gente tem muitos gibis aqui em casa, mas só que num outro formato, gente. O formato tradicional de gibi não dura muito, porque o Pedro, como disse a vocês, é voraz. Então a gente tem nesse outro formato, ó, de livro, né? Tem várias coleções nas bancas, a gente comprou várias, né? E aí aqui essa é mais leitura para o Celtinho, de vez em quando eu também dou uma folheada para matar a saudade dos velhos tempos. É lindo, gente. Isso aqui é objeto de arte. Olha a lombada, tem os desenhos. Aqui está tirando o foco, né? Mas o conjunto forma um grande painel. É a coisa mais linda. É também para quem gosta de ter livro para enfeitar o seu espaço. Também pode ser uma alternativa. De repente, seu filho descobre esse tesouro e vai adiante, né? Então, essa foi a minha formação inicial em casa e na minha escola, gente, graças a Deus, os professores, a minha professora, as minhas professoras, sempre, isso na educação, era no tempo do jardinzinho, né? E no ensino fundamental também, me apresentaram a leitura como uma forma de instrumento lúdico, como uma forma de prazer, né? Há exceções? Eu vi coisas absurdas, assim, de menino estar aprontando muito na sala de aula e ser posto de castigo na sala de leitura, né? Eu queria ser castigado. Como é que a pessoa vai gostar de leitura se já é dito para ela, no templo da leitura, que é a escola, que ela vai ser castigada lendo? Como é que vai gostar de leitura, gente? Então, eu já gostava de ler, eu queria ir para a sala de leitura, mas eu tinha que aprontar, mas aí eu ficava na minha. Na hora do intervalo, eu ia. Na minha escola, escola municipal, professor Francisco da Silva Nunes, aqui em Belém, tinha uma sala de leitura. No outro dia, eu fui à escola. A sala de leitura está a mesma coisa que era quando eu era criança. E, claro, o acervo mudou, porque os livros vão se desgastando, né? Usando ou não usando. Então, é bom que se gastem usando, né? Quando a gente usa. E aí foi muito emocionante voltar para casa, né? Assim como foi emocionante voltar para o Mundo Encantado. O Francisco Nunes foi a minha segunda casa, né? Eu passei o primeiro grau, não era nem ensino fundamental, inteiro lá. E foi um universo para mim, porque a sala de leitura estava sempre aberta na hora dos intervalos. Eu ia para lá, o pessoal da biblioteca, da sala de leitura, emprestava os livros, emprestava bastante. E isso foi importante para mim. Mas sempre eu fiz questão de ter para mim aquilo que eu gosto de ler, né? Então, eu tinha coleções de revistas em quadrinho, eu tinha coleções dos livros que eu gostava, até olha, porque, como eu disse, meu patrimônio é todo papel, né? E aí, gente, quando chegou no momento de eu fazer vestibular, eu fazia o ensino médio, né, o segundo grau. Nesse tempo, isso no início da década de 90, era dividido por áreas. Então, tinha a CH, Ciências Humanas, tinha CB, Ciências Biológicas, CE, Ciências Exatas. E aí, quando eu fiz CE, né, eu gostava de matemática, né? Era até um bom aluno de matemática. Na minha escola, no Francisco Nunes, eu era um dos melhores, gente. Era famoso, né? Dava aula de matemática, vejam só. E aí, mas só que depois, quando chegou a hora de eu decidir o que eu realmente queria para o meu futuro, que foi o final do ensino médio, ou do segundo grau, na hora de escolher um curso para fazer na universidade, né, para me candidatar, eu escolhi letras, porque eu percebi que a única coisa que eu sabia realmente, razoavelmente fazer, era ler e escrever. E eram, assim, duas coisas que eu amava fazer. E eu fui fazer letras e me descobri no curso. Lá, a minha experiência como leitor se aprofundou. Evidentemente, se você é professor, se você é estudante, você sabe que é um momento em que você tem que realmente investir em duas coisas, quantidade e qualidade, né? Você lê muito e lê de tudo, e aí chega um momento em que você realmente consegue depurar as coisas e
selecionar aquilo que são as suas predileções para você se especificar naquilo. Eu sou especialista nisso, eu sou uma pessoa que entende bem disso, sem ser ignorante em relação aos outros temas. E foi isso que aconteceu comigo. Tá? Hoje eu sou professor, muito mais formador de leitores do que propriamente um professor que fica passando conteúdo, meramente passando conteúdo. Eu acho que o aluno que é um aluno leitor consegue construir uma autonomia que o conduz a assimilar qualquer tipo de conteúdo. Então, o que a gente tem que fazer preferencialmente é realmente trabalhar a formação do aluno leitor. Mas isso só é possível se nós formos professores leitores, né? Portanto, todos nós, professores, devemos tirar um momento do nosso dia, do nosso tempo, para exercitar, para pôr em prática essa ação salutar para a nossa formação humana, para a nossa formação intelectual, para a nossa formação profissional e que também se desdobra como um momento importante para a formação das pessoas que trabalham conosco, com os nossos alunos e com os nossos pares, né? No outro dia, conversando numas turmas do Colégio Pequeno Príncipe, aqui de Belém, né? Participando das aulas, fazendo bate-papo literário aqui virtualmente, né? Eu lembrei de alguns dizem que é um provérbio, outros dizem que é um haikai, que diz o seguinte, que livros são tijolos, e realmente são tijolos, né? Porque para que servem os tijolos? Para construir, né? Para que servem os livros? Para construir. Com os tijolos, a gente constrói, por exemplo, paredes, e metaforicamente, com os livros, a gente constrói paredes do conhecimento, né? E aí eu chamei a atenção para um negócio bem ilustrativo mesmo, que é, por exemplo, quando a gente é jovenzinho e tal, tem aquele amigo, é o melhor amigo, né? Aí se a gente passa um tempo sem ver a pessoa, gente, quando a gente encontra, parece que fica um vazio, né? A gente não tem assunto. É porque, de repente, foi construído um muro entre as duas pessoas, né? Então, a recomendação sempre é essa. Faça um muro, mas faça um muro vazado, de modo que você possa conversar com a pessoa que é doutora, com a pessoa que é juiz, né? Com a pessoa que é professor, mas, enfim, mas também conversar com uma pessoa comum, com o cidadão que trabalha na feira, com o cidadão que recolhe o seu lixo, com o seu vizinho, né? Então faça isso, porque como tudo na vida, a leitura tem lados positivos e tem lados negativos. Ela pode isolar você. Isso não é legal, né, gente? O bacana é você aprender para poder socializar, para poder expandir, né, a cultura, irradiar a cultura para todos os lados, né? Esse é um dos propósitos desse canal. Eu me dedico muito, gente, ao trabalho que eu desenvolvo como leitor, né? Eu sou leitor profissional e esse canal aqui é uma das ferramentas, além dos livros que eu publico, né, de irradiação desse saber, desse patrimônio que eu fui acumulando, que não é um patrimônio só meu, isso não é só meu, eu tenho que dividir, né? Então, se você compactua, olha forte essa palavra, né, com esse princípio, com essa postura, esse aqui é o seu canal. Você tem que passear pelos demais vídeos, se você quer realmente conhecer a cultura amazônica, a cultura brasileira de um modo geral, porque tem coisas que não são específicas só da Amazônia, né? Mas que estão aqui, como também um recorte que se desdobra nessa nossa região. Então, você que quer conhecer realmente mais cultura brasileira, esse aqui é um canal que tem muito conteúdo e outra coisa, tudo muito bem fundamentado, né, gente? Eu trabalho pesquisando profissionalmente isso desde 1999, então, com vários livros escritos, tem vídeos aqui a respeito dos meus livros, né? Então, não é um trabalho à toa, não é um trabalho de impressionismo, né? Parece até arrogância quando eu falo isso, mas eu tenho que argumentar e dizer que aqui você encontra uma fonte certa e segura, né? E também, se você quiser entender, primeiro conhecer e entender melhor a literatura, aqui você tem inúmeros vídeos também. Eu tenho formação acadêmica nessa área de literatura. A minha formação toda é em literatura, gente. Então, eu não digo as coisas por dizer. Eu digo com muita fundamentação, com muita precisão e algo muito interessante para provocar o interesse de você querer encontrar esses autores que aqui são debatidos, tá bom? Gente, no final das contas, é claro que eu não coloquei todo o meu memorial de leitura, né? Não daria, né? Foram algumas pinceladas. Então, aqui no arremate do vídeo, a gente vai sintetizar. Leitura
Você fomenta na sua casa e leitura você fomenta na sua escola. Quando a família e a escola se congregam no sentido de ter o interesse com o mesmo fim, com a mesma finalidade, você pode apostar, você terá sucesso na sua formação como leitor. Então, pais responsáveis, né, os avós, às vezes os tios que criam as crianças, professores, educadores desse Brasil todo, né? Compromisso, acima de tudo, com a leitura. Sem a leitura, não adianta. Tá bom? Então, gente, grande abraço, muito grato. Não esquecer de se inscrever no canal, ativar as notificações. A gente se vê num outro vídeo. Fique à vontade, o convite está feito. Vá passear pelo canal e aprender um pouquinho mais. E não deixe de fazer o seguinte: assim como você gosta de aprender, eu também gosto. Então, deixe os seus acréscimos nos comentários, que serão sempre muito bem-vindos. Grande abraço, até a próxima.